Filmado em plano sequência, o curta-metragem Storytelling combina terror e comédia em uma só produção, sem corte. Para contar sobre os detalhes do set, o Jogo Aberto conta com a presença dos atores roteiristas Rafael Schubert e Silvio Gonzalez, dupla que sela parceria dentro e fora do universo cinematográfico. Vocês participaram do curta-metragem Storytelling, que tem direção do Fábio Brandão e foi rodado no final de 2019. Silvio, como foi a experiência de roteirizar e atuar numa mesma produção? Então, para mim foi muito especial, porque foi a primeira vez que eu escrevi um filme, né? No caso, um curta-metragem. E foi mais especial ainda porque eu e o Rafael somos melhores amigos e o Fábio é um grande amigo nosso. Quando a gente teve a oportunidade de poder fazer o nosso primeiro filme, saber que foi com o meu melhor amigo, saber que foi com o Fábio, que é um cara absolutamente sensacional, que a gente considera um grande mentor nosso, e principalmente saber que o resultado seria de altíssimo nível, né? Porque nem todo mundo acaba tendo essa oportunidade de fazer o cinema de guerrilha, o filme, às vezes, no começo, quando a gente está começando, acaba não saindo com tanta qualidade, e a gente já sabia que o nosso primeiro filme teria uma qualidade alta por N fatores. Então, foi muito importante para a gente, foi muito emocionante, tanto que todo mundo chorou no final do filme, quando a gente conseguiu gravar, foi uma choradeira danada. Até porque ele é um plano sequência, né? Então a gente teve várias tentativas até conseguir fazer que uma funcionasse. Quando funcionou, foi uma choradeira danada. Então, para mim, foi um momento muito especial. E a estreia do filme também, que a gente esperou até esse ano agora, a gente achava, né, que a gente passaria por essa pandemia um pouquinho mais rápido, mas aí deu 2021, não passou, né? E ainda não passou até agora. A gente resolveu estrear o filme somente para a equipe, e também no momento da estreia foi muito emocionante. E como você falou, o curta foi gravado em plano sequência. Quais são os desafios desse tipo de produção, Rafael? Cara, então, foi muito doido, porque a princípio era para ser um bagulho completamente diferente. E aí a gente deu a ideia de, cara, vamos enlouquecer, vamos. Tá, vamos ver qual é. Então, o primeiro desafio foi a gente ter que ensaiar 3 meses direto para poder decorar tudo. E aí o segundo desafio, após isso tudo, né, foi a gente conseguir adaptar tudo que a gente ensaiou fora da mansão para a mansão, porque a gente ensaiava sei lá, mano, era num play, sabe? Um quadradinho do tamanho, sei lá, do tamanho da minha casa só. E aí era um quadradinho, cara. E a gente fazia todos os movimentos ali, e aí depois a gente teve que passar isso tudo para os movimentos da mansão. E aí certas coisas que a gente tinha de, sei lá, sair de um lugar e estar ali atrás, para a mansão a gente tinha que rodar a casa inteira, entrar pela outra porta, às vezes por janela, para conseguir parecer que a gente simplesmente sumiu e apareceu ali. Mas não, a gente rodava a casa inteira correndo o tempo todo, só eu e Silvio. E aí também, acho que talvez o maior desafio de todos tenha sido conseguir fazer aquela faca no final sangrar. Porque, cara, foi muito tempo. Enquanto a gente ensaiava, o menino ficava colocando o equipamento para ficar testando, para poder ver se funcionava, por onde saía. A gente trocou de faca umas 3 vezes, a gente trocou de equipamento umas 3 vezes, 40 mil ideias diferentes para conseguir colocar aquilo. Mas, cara, assim, no fim, até que aguentar os 20 e poucos minutos atuando direto, até que é tranquilo, porque lembra muito teatro. O maior problema é que a gente foi querendo ir se enrolando. Vamos botar sangue aqui. Vamos matar o cara ali. Vamos fazer isso aqui. Aí é que foi. Era pegadinha, tá? É brincadeira, eu combinei tudo com o Igor. Ô, Igor! Ô, Igor! Igor, vem cá, cara! Cortar ele em vários pedaços, lavar isso aqui de sangue, bracinho pra lá, perninha pra cá. Não é bem assim, né? A gente não tem orçamento pra isso. Ver depois pronto é muito doido, cara. É muito doido. É muito doido. E a trama envolve terror e comédia, né? E utiliza uma espécie de metalinguagem, já que vocês vão debatendo ali durante as cenas sobre a própria história que estão construindo. Silvio, da vida real também é assim? Vocês debatem bastante sobre os projetos que vocês trabalham juntos? Cara, eu e o Rafael, a gente tem muita ideia junto, né? Storytelling é só uma delas que nasceu junto com o Fábio, mas eu e o Rafael, a gente tem bastante ideia junto. Inclusive, hoje estávamos reunidos num momento em que ele estava me acompanhando, resolvendo alguns problemas, e ficamos falando sobre trabalho, sobre esse tipo de trabalho. E é bem assim, é tipo, cara, e se acontecer isso aqui? Não, aí tu tá viajando. E se acontecer isso aqui? Tá, aí eu já acho legal. Mas tá, como é que ela vai chegar lá? Tá, ela vai chegar lá dessa forma, dessa forma. A gente vai debatendo exatamente do jeito que é no filme. É absolutamente idêntico.
é óbvio que os personagens do storytelling não são exatamente nós dois, não são 100% nós dois, mas eu diria que eles são tranquilamente uns 70% nós dois. Assim. É real. Principalmente essa questão da discussão. A gente discute exatamente desse jeito. Eu xingo ele igualzinho eu xingo no storytelling. Ele me xinga igualzinho ele xinga no storytelling. Ele não para de comer igualzinho no storytelling. Igualzinho. Então, é bem semelhante ao filme, o nosso dia a dia, e as nossas ideias vêm nascendo assim. É muito doido o nosso processo, porque a gente vai se atropelando e esse atropelo acaba dando certo lá na frente. E, Rafael, como foi o início da sua carreira na dublagem? Ih, rapaz, foi difícil, porque eu morava em Queimados, e aí eu demorava umas 2 horas e pouca para chegar em qualquer estúdio. E era isso, assim, só para ir, para voltar era mais 2 horas e pouco. E aí, cara, era uma correria, assim, porque às vezes eu tinha que ficar fazendo hora, e o começo difícil é beça. Às vezes você sai de casa para fazer só um horário, e uma coisa muito pequena, e aí eu tinha que fazer tudo muito correndo, sabe? Tipo, cara, eu tenho que ir lá, eu tenho que fazer esse horário, sei lá, 2 da tarde, eu não posso pegar o trem 4 horas, que 4 horas já tá lotado. Não, vamos tentar fazer lá rapidinho, sair às 3 para poder chegar em casa na moral. Era uma doideira, cara, assim, mas foi um começo muito difícil, árduo, mas acho que me ensinou muita coisa, sabe? Começar fazendo pouquíssimas coisas, e aí às vezes você também fica tipo, cara, será que eu vou continuar? Nossa, será que vão me chamar mais vezes? Nossa, você bate por muito tempo essa dúvida na tua cabeça. Será que é essa carreira que eu quero? Nossa, será que é isso? Caramba, que doideira! Até que vai, sabe? Até que bate. As incertezas fazem parte do processo, né? Pois é. É uma dificuldade muito doida, assim, mas que acho que não tem muito jeito, sabe? Não tem muito jeito. Mas foi assim, sabe? Não foi muito fácil, não. Já dormi na rua, antes de eu conhecer o Silvio, aí depois quando a gente ficou muito amigo, eu dormia na casa dele, às vezes. Era muito doido, cara. Às vezes a gente saía do estúdio, era 11 e pouca da noite, ou às vezes a gente já saiu até 1 da manhã, 2 da manhã, já saiu muito tarde do estúdio, não tinha como ir embora. Aí eu dormia na rua. Silvio, e você iniciou sua trajetória profissional por meio de uma aula gratuita, né? Como você vê a importância desse tipo de projetos, de iniciativas para as pessoas que querem entrar no setor cultural? Gente, que loucura que vocês sabem dar aula gratuita. Realmente, no curso que eu fiz, né, que eu estava procurando por dublagem, o curso que eu fiz, que foi o do Paulo Vignolo, da Gigavox, que hoje em dia é um estúdio, na época era só curso, ele tinha lá bem grande dizendo no site, faça uma aula grátis. E eu nem sabia o que era dublagem. Eu falei, cara, eu estou procurando esse ramo, que eu nem sei direito o que é, nada melhor do que uma aula grátis. Eu vou lá e vou descobrir se isso é legal, se não é e tal. E aí, quando eu cheguei, o Vignolo, na época, o Paulo Vignolo, dava aula para os alunos dentro do estúdio e ele do lado de fora. Então, a gente escutava ele no fone. Quando ele falou a primeira vez no fone, que eu já, por mais que eu não conhecesse muito sobre dublagem na época, eu conhecia sem saber a voz dele. E aí, quando ele falou no meu ouvido a primeira vez, eu já tomei um choque, assim, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, que voz é essa? Eu conheço essa voz, eu sei quem é esse cara. E aí, quando eu fiz o meu primeiro loop, que a gente chama de loop, né, que a gente faz na dublagem, quando eu fiz o meu primeiro nessa aula experimental, que ele deixa você fazer um loopinho no final, que absolutamente foi péssimo, mas ali eu já decidi que eu queria fazer isso, e eu não tive mais a menor dúvida a partir desse dia, não tive nenhuma dúvida e fui atrás disso para sempre, e já foram 10 anos dessa história. E vocês dublam diferentes tipos de produção, né? Incluindo animes, outros tipos de animação. Rafael, você tem algum tipo de preparação específica para conseguir essa versatilidade de papéis? Ih, rapaz, então. Essa preparação ela não costuma existir muito, não. Ela vai na maluquice mesmo. É você pegar, tipo, cara, o personagem é mais ou menos isso daqui. Vamos ver, vamos tentar alguma voz aqui. Aí geralmente costuma dar certo, mas não tem muita preparação, não. Mas vamos lá, né? Eu tenho um probleminha, um pequeno, grande problema chamado esquizofrenia. Então, desde muito tempo,
eu faço umas vozezinhas muito doidas. Desde quando eu era muito pequeno, assim. E aí, acho que isso me facilitou bastante, cara. Então, acho que ser um pouquinho doente ajuda, sabe? Assim. Agora eu queria saber do Silvio, em relação à dublagem dos animes, é muito difícil se manter fiel ao mangá? Como que eu vou falar depois disso? Então, ó, a gente dirigiu, acho que 7. 8 animes. Foram 8 com o Hero Mac, é. foram 8 juntos. E o Rafael agora dirigiu um que vai sair na Netflix em breve, que ele dirigiu sozinho, já em outra empresa, já em outro estúdio. A gente sempre procurou, quando dirigimos juntos, era uma das primeiras coisas que a gente falou foi: vamos olhar o mangá. Existe mangá disso aqui? E a gente já meio que sabia os animes que viriam para a gente ao longo do tempo. Então, vamos olhar o mangá disso tudo, vamos procurar as pronúncias, vamos procurar como isso é feito, porque a gente não só sabe que a fanbase de anime, mangás, ela é uma fanbase difícil, teoricamente, assim, né? Porque é uma galera muito atenta, muito rígida, você tem que seguir muito o que essa galera gosta, como a gente faz parte dessa fanbase. E a gente não gosta quando mudam as coisas que a gente curte nos nossos produtos, nos nossos animes e tal. Então, a gente sempre procurou buscar informações e beber da água dos mangás. Às vezes, é claro que a gente teve que fazer uma adaptaçãozinha ou outra, porque não faria muito sentido, ou talvez não ficasse tão legal. No próprio Food Wars, a gente mudou a frase principal do personagem. Eu nem lembro como é que ficava no mangá, e passou super legal, as pessoas super elogiam. Mas aconteceu casos de... Parecia meio português de Portugal. Era não por isso. Acho que ele servia o prato e falava não por isso. E a gente trocou por manda ver. Tipo, manda ver, come aí, sabe? E teve animes como Hero Mask, por exemplo, que não tem mangá, né? Então a gente teve total liberdade para fazer, teoricamente, o que a gente quisesse. Mas no geral, a gente sempre procura um mangá e procura beber da água do mangá. Entendi. Fazer o mínimo de adaptações possíveis, né? De nomes, de locais, esse tipo de coisa. A gente procura mudar o mínimo possível. Nisso, mas a gente tem que adaptar bastante muita coisa, porque a métrica de linguagem é completamente diferente. Então, a gente tem que muito, muito, muito colocar muito, muito texto. Falar muito mais do que parece que eles falam. Então, a gente acaba adaptando muitas coisas. Por isso que a gente tem tanto anime com tanto meme. Isso eu digo não só eu e ele, não. Isso no geral, sabe? Por isso que Yu Yu Hakusho era assim. Por isso que One Punch Man é assim. Porque, de alguma forma, você tem que adicionar tanta coisa, te puxa para isso, né? Também por ser um desenho animado e tudo mais, então te puxa para essa coisa. Cara, vamos botar um memezão aqui, vamos dar uma gastada aqui e tal, porque também o anime pede, né? Porque se o anime não pedisse, aí tá... Mas, quando o anime pede, aí a gente bota até a música da Zé de Camargo e Luciano. Igual a gente já botou. Teve CPM 22 também, não foi? Teve também. E além disso, gente, existem outros desafios. Durante a pandemia, por exemplo, o processo de criação foi muito afetado, Rafael? É um processo de criação que prendeu a gente esse ano todo. A gente tinha planos e uma produção em desenvolvimento, né? A gente tinha um filme sendo feito, que era o Desviante. A gente teve que parar por conta da pandemia e ficamos travados, né? Estamos travados até agora, sem conseguir botar nenhuma ideia para frente. E aí é um pouco chato, né? Porque a gente dá essa desmotivada, né? De, cara, a gente queria fazer tal coisa, podia fazer tal coisa, mas não pode, porque a gente não quer fazer de qualquer jeito, porque vai passar, né? Assim, passando, aí a gente vai conseguir fazer do jeito que a gente planeja e tudo mais. E em relação à dublagem, o que mudou muito foi que todo mundo passou a trabalhar de forma remota, né? E todo mundo não, né? Pelo menos a maioria das pessoas. Nem todo mundo conseguiu equipamento e tudo mais para poder trabalhar de forma remota. Que é completamente diferente, né? É outro mundo. Muita gente teve que reaprender dublagem, porque é realmente muito, muito, muito diferente. E muitas pessoas não podem sair de casa... Aprendi o bagulho no dedo. E muitas pessoas não podem sair de casa até hoje, saca? Porque são pessoas com comorbidade, sabe? Então, é uma situação muito, muito chata, assim, para a arte no geral. É muito doido isso. E na questão do filme, a gente também não quis continuar
Primeiro que a gente parou o filme no último dia. Era o último dia, era a última diária para o filme ficar pronto. A gente achou que era 15 dias, né, de lockdown que ia ser feito e a gente ia poder voltar a trabalhar. E a gente também não quer voltar ou tentar gravar o filme novamente, ou seja lá o que a gente vai fazer, com um set de filmagem onde as pessoas não podem se encostar, onde as pessoas não podem interagir de forma livre umas com as outras. Então, a gente realmente quer esperar, porque o nosso set de filmagem estava tão sensacional, cara. No geral, os sets são sempre muito bons, mas o nosso estava tão sensacional. Era uma junção de, sei lá, 50 pessoas numa mesma vibe, querendo a mesma coisa, querendo o mesmo objetivo, e a gente não queria voltar com isso cheio de restrições a ponto das pessoas não poderem se encostar, sabe? Então, a gente realmente não quer isso, a gente só vai voltar realmente quando nós pudermos voltar a fazer esse tipo de gravação. E durante esse período, vocês estão com ideia de algum projeto? Vocês podem dar algum spoiler pra gente, além do filme? Cara, além do Desviante, que é o que a gente estava fazendo, a gente não tem muito como falar sobre muitas coisas, que a gente tem muitos projetos, e aí cai muito naquela coisa do não vamos ficar falando muito, porque vai que não acontece, né? Até frustra até a gente, frustra as pessoas. Mas a única coisa que a gente pode dizer de concreto até esse exato momento, até hoje, às 19h42, sei lá que horas isso vai ao ar, enfim, a gente não para, cara. A gente não para. A gente pode até ficar umas semanas sem parar, sem fazer uma reunião, mas um dia como hoje, que ele teve que passar o dia comigo para eu resolver uma coisa de carro, a gente conversou sobre duas coisas grandes, assim, que podem gerar uma ideia. Então, eu e Rafael, pelo menos eu e ele, nós nunca estamos parados. Sempre existe alguma coisa, né? Tanto na dublagem quanto fora da dublagem. A gente nunca está parado e nunca está no comodismo. Então, no momento vai passar isso. A gente está com o storytelling rodando o planeta. No momento, a gente está pegando muitos festivais brasileiros, inclusive com 100% de aproveitamento. Todos os festivais que a gente colocou storytelling, ele está sendo selecionado. E para a galera que, de repente, não entende tanto assim, só de você ser selecionado para um festival já é um prêmio, porque milhares de filmes mandam material. E a gente foi selecionado para todos que a gente mandou até agora. E a gente mandou para vários e todos estão dando ok. Então, é o storytelling, é a esperança de essa pandemia em algum momento passar, mesmo no país que a gente vive, com a dificuldade que a gente vive, e voltar a fazer o Desviante e a partir daí colocar as outras ideias em jogo, porque no momento a gente não pode colocá-las em jogo, mas tê-las nós estamos tendo, vocês podem ter certeza que parado a gente não está. E qual dica vocês querem deixar para as pessoas que querem adentrar o setor cinematográfico? Ih, rapaz, vontade. Se quer, faz, saca? Assim, é difícil, mas é prazeroso. A dificuldade inteira é prazerosa, sabe? Uma coisa que a gente aprendeu muito, com o storytelling principalmente, é que o processo muitas das vezes é mais gostoso do que o resultado final. Por mais que tenha ficado maravilhoso pra gente também. A gente não tá em momentos que isso não soe como, nossa, acho que ele não gostou tanto do filme. Pelo contrário, eu amo esse filme. Tanto que eu tô com esse roupão aí até hoje, só uso ele o dia inteiro. Mentira. Ele não tira, nunca. Mas, assim, o processo é muito gostoso. E quanto mais trabalhoso, melhor é. Quer fazer cinema, meu irmão, tu pode ter uma câmerazinha de celular. Quer fazer o filme? Faz, mano. Vai lá, escreve, chama teus amigos, chama quem quer fazer, quem tá com vontade. Ai, meu Deus, de novo. Pronto, caiu no chão, não vou pegar mais não. Quem tá com vontade, quem quer fazer, chama, meu irmão, e faz, porque, cara, é muito maneiro, mano. É muito maneiro fazer um filme. Porque às vezes a gente tem essa coisa de para ser um filme tem que ser igual Hollywood. Mano, não, né? Nem o filme do Brasil tem um orçamento de um filme de Hollywood. Então, nem pensa, tem que gastar dinheiro, tem que fazer isso. Vai ter que gastar. Mas, cara, você consegue fazer de uma forma mais viável, sabe? Assim, obviamente, isso não funcionaria para um longa-metragem e tudo mais, mas isso funciona para um curta, isso funciona para qualquer ideia que você tenha pequena, sabe? E é isso, assim. E para dublagem, cai dentro também. Dublagem é só estudar, mano. É só entender como é que funciona e pronto, já tá dublando.
Parece difícil, porque é muita coisa ao mesmo tempo, mas não é tão difícil assim, não. Eu acho que também penso, eu também sou do pensamento do vai e faz, tá ligado? Se você quer fazer um filme, primeira coisa, escreve. Não fiquem com as ideias na cabeça, tá ligado? Tem muita gente que fica, eu tenho uma ideia, minha ideia é tão legal, o dia que eu puder escrever ela. Mano, você pode escrever. Você pode escrever agora. Para no seu computador e escreve. O Rafael ele é muito exemplo para mim de várias coisas. E uma das coisas que ele é muito exemplo para mim é que ele era um garoto, sei lá, de 14, 15 anos que ficava lendo livros de como escrever roteiro, sacou? Então, ele hoje, quando a gente vai escrever um roteiro, eu fico brincando com ele. Eu falei, cara, eu faço o que você quiser, mano. Só escreve você o roteiro, porque eu acho um saco. E ele fala, não, beleza, eu escrevo o roteiro. Porque ele adora escrever interna, sala de fulano de tal. Por quê? Porque ele ficou olhando isso a adolescência dele inteira. Então, ele sabe. Por quê? Porque ele foi atrás. Aí você fala, mas ele tem condição. Desculpa, mano, não tinha. Não tinha. Ele fez porque ele tinha vontade. Fez porque tinha vontade. Eu sei que eu estou falando dele, né? Enfim. Mas acho que a grande questão é essa. Façam. Eu quero escrever um filme. Escreva o filme. Se você vai fazer ele hoje, ou daqui a 1 ano, daqui a 5, é outra história. Escrevam. O nosso filme, que é Storytelling, tem Fábio, tem a Ana Clara, que é ex-BBB, hoje em dia apresentadora da Globo e tal. Aí vocês pensam, caramba, eles devem ter investido milhões de... Gente, não foi. Não foi. O Storytelling, o orçamento dele é baixíssimo. Vocês não têm noção. A gente ainda conseguiu parceria. E outra, liga para os lugares. A gente ligou para a Vespa e a Vespa falou, tá bom, a gente patrocina o filme de vocês. Patrocina não, né? Apoia o filme de vocês. A gente vai mandar 10 pizzas por dia para vocês. Eles mandaram 10 pizzas por 3 dias para gente. A gente conseguiu canecas para o filme, porque o nosso filme não teve nada de plástico. Então, todo mundo tinha sua caneca. E como que a gente conseguiu essas canecas? Parceria. Então, escreva, arrume uma equipe, arrume um cara que pode te ajudar a ligar para os lugares. Arruma atores, amigos seus, ou seja você o ator. Então, mano, faça. Assim como na dublagem também. Faça, cai para dentro. A dublagem não é um ramo para você botar o pezinho na água para ver se está gelada. Você tem que entrar de cabeça, tem que chegar e chegar junto. Tem certeza absoluta que todo mundo sabe o que quer dizer Final Girl? Não. Mas também a galera não souber, pesquisa no Google. Que loucura, que vibe maluca, cara. Não sei. Depende. Tem coisa aí que eu não cheguei a dizer. Desculpa, gente, não sei se eu tinha visto a cara de vocês, cara. Eu tinha que ter filmado isso. Era pegadinha, tá? É brincadeira, eu combinei tudo com o Igor. Ô, Igor! Ô, Igor! Igor, vem cá, cara! Entender como é que funcionam as relações interpessoais e saber dublar, que é o principal. Então, nas duas questões é isso. Se quer fazer, vai e faça. É difícil, você vai tomar tapa na cara, vai ouvir muita coisa que você não quer ouvir. Eu escutei muita coisa, o Rafael escutou muita coisa, até hoje a gente escuta. Então, se você quer, vai e faça. Não tem outra história. Minhas redes sociais são Schubert_Rafael. É underline mesmo, não é tracinho. E é isso, é basicamente o que eu uso. Eu só uso Instagram, então... E a Twitch, cabeça? A Twitch, que é Rafael Schubert. É isso. E às vezes eu tô lá fazendo live. Quase que todo dia. E a minha, que na verdade, como eu não faço live, só acompanho a live de Rafael quando ele resolve fazer jogos que não são de terror, porque eu morro de medo, a minha é @SilvioGonzales7. Gonzales sempre com Z, gente. Silvio Gonzales 7 é o meu Instagram, é a única rede social que eu uso de verdade. O Jogo Aberto de hoje fica por aqui. Muito obrigada e até a próxima.